Viemos até ao Futebol Clube de Alverca falar com quem? Artur Moraes. Todos ficámos a conhecer pelas defesas, agora está noutra missão, mas já lá vamos a essa história agora de vice-presidente do Alverca, responsável também pelo investimento brasileiro que está aqui a ser feito no clube, mas antes de irmos a esta fase, agradeço-te por nos receberes aqui nesta que é também a tua casa, com a baliza aqui ao pé de nós. Bem próxima. Bem próxima, para te recordares. E queria precisamente começar por aí, pelas defesas que fizeste em Portugal, que te deram a conhecer aos portugueses e que te deram muitos títulos. Foste muito feliz, não nesta baliza, mas nas outras balizas do futebol português? Sim, primeiro, boa tarde, é um prazer estar recebendo você aqui nessa nova casa. E realmente, hoje, responsável pelo Futebol Clube Alverca, próximo um pouco do meu passado, né, desse passado recente, mas feliz por olhar para uma baliza e orgulhoso daquilo que eu acho que em 5 ou 6 anos que eu tive de futebol português, que eu consegui fazer dentro do campo e colecionar momentos importantes no país. Então, feliz por ter passado tão perto aqui. Quando chegaste cá, já tinhas sido campeão pelo Brasil, no Brasil, melhor dizendo, pelo Cruzeiro, na altura 22 aninhos, tu e o Luizão. Isso, exato. No Cruzeiro nós ganhamos a Tríplice Coroa, né, que até hoje é um fato, um feito, né, que nenhuma outra equipe no Brasil conseguiu fazer, que é ganhar o estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro numa única época. Foram felizes em 2013 e depois reencontraste no Benfica. Exatamente, depois em 2011, na minha chegada ao Benfica, o reencontrei e reatamos a amizade que a gente já tinha do Brasil. E depois, curiosamente, aqui conseguimos uma primeira triplete, né, que é dito aqui em Portugal, que são os campeonatos, que é a Taça da Liga, a Taça de Portugal e o Campeonato Nacional, conseguimos aqui pelo Benfica. Muito feliz na baliza. O que é que as balizas de Portugal tinham de tão especial para ti? Vamos andar aqui um bocadinho por este relvado que ainda está em bom estado. Bom, eu acho assim, eu quando eu cheguei aqui, eu digo muito, acredito muito no destino, né? E quando eu cheguei aqui, aquilo que me completou. Eu acho que na minha chegada em Braga, eu senti um carinho muito grande das pessoas. Encontrei um clube que tinha ambição de crescer e conseguir aquilo que eu queria, que era a projeção, que era poder começar a fazer algo de mais importante. Em Braga tudo se iniciou e conseguimos fazer um belo campeonato nacional e depois a final da Liga Europa com o Braga. Foste para Braga, lembras-te? Bom, fui porque eu estava saindo da Itália, assim, as coisas para mim na Itália não deram certo e estava em busca de novos horizontes. E recebi um telefonema do Braga, onde vi no Braga uma oportunidade de recomeçar. E foi no Braga onde tudo se recomeçou e dali depois tudo se cresceu, tomou outras formas, outras proporções. E Sentiste aí que Portugal podia ser um bom campeonato para ti? Por essa boa experiência que tiveste em Braga? Senti que aquilo que eu consegui em Portugal foi muito daquilo que eu aprendi na Itália, principalmente a importância do dia a dia nos treinamentos, a mentalidade por ter convivido 2 anos na Roma com grandes jogadores, me fez amadurecer e aprender muita coisa com eles. Depois, quando eu cheguei em Portugal, coloquei tudo em prática. Depois tive uma equipe junto comigo, que foi a equipe do Braga, que me ajudou, porque eu sozinho, com a experiência de guarda-redes, sozinho você não vai a lugar nenhum. E entrei na hora certa na baliza do Braga, foi, se eu não me engano, em dezembro, um jogo em Leiria, e depois fiz o último jogo da Champions contra o Shakhtar Donetsk. E ali senti uma confiança muito grande, senti que os adeptos, a cidade em volta de mim, o próprio clube me abraçou e eu senti a confiança e a equipe começou a crescer. E depois fizemos a trajetória com o Braga eliminando o próprio Benfica, o Liverpool, o Dinamo de Kiev, uma equipe polaca. E foi um grande Braga esse. Foi um grande Braga, uma época fantástica, no qual dá grandes lembranças. E foi tão bom que depois, afinal, transferiste para Lisboa, vieste até ao Benfica. Sim. 4 épocas. 4 épocas, sim. 4 épocas intensas, 4 épocas onde praticamente nós jogávamos todos os dias, que era jogar campeonato, jogar as competições europeias. Quase nem treinavam, aquilo era quase só fazer trabalho de recuperação, era 4 dias, era, na minha opinião, o início do que o Benfica é hoje, essa potência que é, a gente, ao virar a página, o Porto vinha de conquistas, o campeonato, a gente tentando quebrar aquela hegemonia. E tive a felicidade e a sorte de participar de grandes grupos de jogadores do Benfica.
Encontraste o Lisão, como já falámos, esse teu velho amigo Sim. de outros tempos de juventude no Cruzeiro. E o que é que te recordas mais de quem é que te apoiou naquela altura, naquele teu início em 2011, quando chegaste ao Estádio da Luz? No Seixal. Quem é que foi importante? Sem dúvida nenhuma, o Jorge Jesus foi o treinador que foi me buscar, que quando eu cheguei no Seixal, no primeiro dia de treino, me chamou para conversar e procurou me fazer entender. Ele já tinha sido treinador do Braga e já me chamou para uma primeira conversa onde disse assim, eu fui treinador do Braga, eu sou do Benfica e aqui você encontrou isso lá e vai encontrar isso aqui. E dentro daquilo que começou a me passar no dia a dia, entre as duas realidades diferentes, me ajudou muito a entender, às vezes, o que era necessário para ter sucesso no Benfica. Foi importantíssimo para ti, ele? Foi super importante, porque me antecipou etapas, me fez estar mais pronto, principalmente na pré-época, que era importante eu iniciar bem, para ter aquela primeira boa impressão, aquela boa imagem, e fiz uma grande pré-época e depois uma grande época, e aquilo ali correu muito bem esse teu primeiro ano. Primeiro, não é? segundo, sim. Sim. Mas nesse teu primeiro ano, sentiste, com essa conversa que ele teve contigo logo quando chegaste ao Seixal, e por aquilo que encontraste no Benfica, sentiste o peso da camisola, como muitas vezes os benfiquistas falam? Eu, assim, eu digo assim, nós, jogadores, principalmente no guarda-redes, você não pode pensar muito. Né? Se você pensar, você acaba não entrando em campo, porque é o tamanho e a responsabilidade que é. Se começar a pensar muito, tudo que envolve o jogo de futebol, e você está em campo, você trava. E eu sempre tive isso muito, toda vez que eu entrava, eu não pensava em nada. Pensava só em procurar jogar e me divertir. E lógico, a responsabilidade de vencer, que a vitória ela é sempre importante e dá tranquilidade para milhões de coisas. Mas nunca assim, mas com o tempo, eu acho que eu fui sentir o tamanho do Benfica, foi numa primeira gala que eu fui, onde quando eu me deparei com todas as pessoas que estavam ali presentes, com os discursos que se faziam ali, por aquilo que era o momento do clube, ali eu me deparei o tamanho que era o clube. E o clube ele é gigante. Estavas a dizer que o guarda-redes não dá muito para pensar. Isto trouxe-me aqui à memória uma expressão que se utiliza muito, que é todo guarda-redes tem que ser um bocadinho maluco. Tem que ser. Concordo, porque para entrar ali não se pode ser muito normal, acredito eu. E até uma história curiosa, primeiro dia, já que nós estamos falando de Alveca, o primeiro dia que aqui eu cheguei para conversar com o presidente Fernando Hoje, e ele me fez essa pergunta, afinal, todo guarda-redes é meio maluco, né? E eu respondi para ele assim, afinal de contas, eu me reformei há um mês, estou sentado nessa cadeira que normal eu não posso ser. E ele virou assim, não, realmente normal você não é, realmente. Agora a vida de dirigente é com todo respeito, de uma maluquice muito grande. Maior do que a maluquice de guarda-redes? Não, muito maior. Qual foi a defesa mais difícil que tiveste? Agora olhando assim para trás, já passou uns tempinhos que acabaste a carreira. Mais difícil? Eu tenho uma no Estádio da Luz contra o Sport, no meu primeiro derby contra o Sport, 1-0 no cabeceio do Elias, praticamente a 2 metros de mim. Eu acho que essa foi muito difícil. Depois uma em Vila do Conde contra o Rio Ave, eu acho que também é uma defesa difícil. E tem uma em Liverpool, tá 0-0 o jogo, vem 4 ou 5 jogadores do Liverpool contra uma pessoa, e foi a defesa que eu falo que essa é a defesa, na minha opinião, que mudou um pouco a minha vida e minha carreira. Porque depois que eu saí do estádio, depois de sair de Liverpool, eu vejo as pessoas me olhando assim, diferente. E eu acho que ali foi o cliquezinho da minha carreira. Craque? Foi assim daquela tempo? Ele é craque? Foi isso que sentiste? Não sei, eu na hora que eu me senti diferente. Falei assim, então estão me olhando diferente, eu acho que agora a minha carreira mudou. E mudou. Mudou, sim. O que é que te fez mais feliz teres representado o Benfica nesses 4 anos que por lá andaste? O que me fez mais feliz em representar o Benfica? Sim, campeão, taça, as pessoas que conheceste? Não, o que eu acho, trabalhei todos os dias para ir no Marquês. Isso eu trabalhei todos os dias, porque quando você chega no Benfica, todo mundo diz tem que ir ao Marquês, tem que ir ao Marquês, que o Marquês é diferente. Eu acho que ir ao Marquês foi a grande realização. E é lógico, depois, o que me dá mais alegria e mais prazer é o respeito que eu consegui adquirir com as pessoas, seja elas do Sport, do Porto, do Braga, do Benfica. Eu acho o respeito pela pessoa, Arthur Moraes, eu acho que isso não tem preço. Eu acho que isso
eu consegui dentro de algo que eu procurei ter na minha carreira. Eu acho que esse respeito pelo ser humano é o mais valioso de tudo. O ir ao Marquês era esse teu foco diário? Sabias Sim. o que é que significava o ir ao Marquês até que te falaram nisso? Ou nunca tinhas imaginado? Não, eu tinha ideia porque ia procurar as imagens para ver como é que era e sonhava com aquilo. E realmente, quando a primeira vez você chega lá, é algo muito forte. E eu acho, para o jogador de futebol que sonha em ser campeão um dia, poder viver isso assim tão forte é um grande prêmio. Tiveste grandes jogadores como colegas de equipa, né? Já falamos do Luizão, mas podemos falar do Jardel, podemos falar do Júlio César, que depois, olha, acabou por tirar a titularidade também naquela fase. É normal, uns jogam uma hora, outros jogam outra. O importante no futebol é o coletivo. Uma hora você vai jogar mais, outra vai jogar menos. Não existe uma carreira consolidada só com quem foi titular, todo mundo tem altos e baixos, isso é normal. Sentiste isso? Que mesmo que quando deixaste de ser titular, continuavas a ter a tua importância naquele Benfica, naquele grupo com quem estavas a trabalhar? Nunca deixei que isso influenciasse qualquer tipo de postura minha. Eu tinha algo comigo ali dentro que o Arthur titular, o Arthur que não é titular, vai ser sempre a mesma pessoa. E não tem, acredito eu, pessoas que dizem, esse quando era titular era assim, quando não jogava era assim. Eu procurei sempre ser... Tinhas a tua linha? A minha linha de profissionalismo, de respeito, entendeu? De sempre seguir isso. Isso eu procurei sempre ter na minha carreira, porque sempre soube, e todas as vezes que conquistei algo no futebol, foi conquistado com um grupo. Não foi um jogador que deu um título para alguém. É o grupo que vai conquistar sempre. E isso tem que estar sempre... E conseguiste ter uma boa relação também com o Júlio César, ou com o Oblak, ou com outros? Por causa disso? Todos que trabalharam comigo sempre foram meus amigos, são meus amigos. Os que não são tão mais próximos, são mais distantes e procurei sempre ter essa linha. Desses jogadores com quem jogaste, com quem tiveste a felicidade de estar na mesma equipa, houve assim alguém que te recordes mais, que destaques pela qualidade ou por aquilo que presenciaste? Assim, tem aquele jogador, por exemplo, o Luizão é algo que praticamente é um amigo e está sempre presente na minha vida até hoje. Depois os guarda-redes que eu joguei com o Júlio César, joguei com o Fábio, joguei com o Doni, joguei quem mais, com o Oblak. Depois tem os jogadores que te marcam pela qualidade, por exemplo, joguei com o Totti, joguei com o De Rossi, joguei com o Montella, com o Panucci, com o Juan, com o Alex no Brasil. Eu tive a sorte de ter jogado sempre com grandes jogadores. E procurei sempre ver eles todos, procurei sempre aprender com todos eles. Então, assim, Aimar, Saviola, Cardoso, Javi Garcia. Tiveste com o Aimar numa fase mais de final de carreira e depois estiveste também com o Renato Sanches, que saiu para o mundo, né? Que tive despertou. Tive a oportunidade de ver o primeiro treino do Renato Sanches com a gente no Seixal. Depois não tive a oportunidade de ter ele jogando, depois eu saí. Mas o primeiro treino do Renato tive oportunidade. Por exemplo, vi André Gomes, vi João Cancelo, vi Rubem Dias, o primeiro treino dele com a gente também foi no Seixal. Vi Gonçalo Guedes, quem mais? São muitos. Ivan Cavaleiro. São tantos, não é? São muitos. E em Portugal, esse carinho pelo Benfica mantém-se? Ou como é que fazes agora? Benfica-Braga? Quando há um Benfica-Braga? A pergunta é difícil. Não, é difícil, mas meu lado maior era do Benfica, isso é indiscutível. Foi onde eu passei o maior número de tempo, foi onde eu cheguei no ápice, foi onde, acredito eu, muito daquilo que eu conquistei, foi ali que eu falo assim, é onde toda vez que eu vou sou recebido como se fosse em casa, está aqui próximo, eu vivo aqui hoje em Lisboa, então estou sempre que posso, estou lá presente. O Benfica para mim é a minha casa, e isso é indiscutível. Mas não acabaste a carreira no Benfica, ainda foste para a Turquia, foste para o Brasil, vamos aqui para a Turquia. Foste feliz naquele anime na Turquia? Do lado pessoal fui, gostei do país, gostei de ver o futebol, mas profissionalmente as coisas não deram certo, eu fui ter minha terceira luxação no ombro. Lá, onde depois eu tive que fazer uma cirurgia no Brasil, onde eu acabei perdendo time como profissionalmente.
mas em termos de país, as pessoas, eu acho que eu cresci culturalmente, fui entender um outro lado do mundo, o lado muçulmano, como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas vivem, e isso me fez como ser humano melhor. Mas profissionalmente as coisas na Turquia infelizmente não deram certo. Depois vais para o Brasil para uma experiência de vida no Chapecoense. Sim, uma missão de vida, né? E para ir para Chapecó foi, para mim, o grande desafio da minha carreira, porque não bastava só jogar futebol, era jogar futebol e ser humano, que havia dois lados, havia um luto muito grande na cidade, onde passava por construir uma equipe e resgatar a alegria que o futebol traz às pessoas. Quando eu cheguei lá, as pessoas simplesmente só choravam, e jogar futebol naquele início ali era muito pesado. E nós precisamos, os jogadores que fizeram parte dessa reconstrução da Chapecoense tiveram que ter a sabedoria de ser um jogador profissional e ser humano, que a gente tinha que atender não só o lado do ganhar os jogos, mas o lado humano que envolvia toda a cidade ao redor. Mas quando aceitaste ir para lá, sabias que ias para uma missão de vida? Sabia, não sabia que ia ser tão pesado, mas sabia que ia ser um ano extremamente difícil e que assim, ia ter que ter muito preparo para poder corresponder à expectativa das pessoas. Depois dessa missão, voltas para Portugal para jogar no Aves e é aí que acabas a carreira. Um final de carreira um tanto ou quanto atribulado. Se pudesses, mudavas alguma coisa? Não. Eu volto para cá, volto para o Aves de algo, por exemplo, que era impensável para mim. Eu já tinha dito que para mim voltar a jogar em Portugal seria só no Benfica. E por que é que vais para o Aves? Veio porque eu já tinha um pouquinho a ideia de voltar a Portugal, de viver cá, de trazer a família novamente para cá e fiz uma, como é que eu posso dizer, uma proposta para dizerem não e disseram sim. E fiquei naquela vez assim, tipo, era para falar muito obrigado, tchau, e a pessoa virou para mim e falou assim, segunda-feira você pode começar a treinar. E acabei voltando, e ainda bem que voltei, porque depois tive a felicidade de ganhar uma Taça de Portugal pelo Aves, não tive a oportunidade de jogar, porque o treinador que me contratou saiu uma semana depois, entrou outro, no qual não vale nem a pena dizer o que se passou, e acabou depois com a minha saída no início da próxima época, e acabei decidindo por encerrar a carreira. Não foi o final que sonhavas, de certeza absoluta? Gostavas de ter terminado de outra forma? Sim, eu acho que a vida ela é tão feita de surpresas, entendeu? Assim, às vezes a gente traça milhões de coisas e não acontece nada daquilo que a gente quer, que a gente queira. Mas depois, com o passar do tempo, você vai entendendo as respostas e, igual eu digo, e hoje eu estou aqui porque eu fui para o Aves. E hoje me sinto muito mais realizado, hoje aqui no Alverca, do que se eu tivesse continuado a jogar pelo Aves. Então eu falo sempre assim, como é que é uma expressão que diz, no final tudo acaba bem. E se não acaba bem é porque não chegou no fim. E hoje eu olho para trás e vejo que aquilo que às vezes há um ano atrás era turbulento na minha vida, que era difícil de entender porque tudo aquilo, ainda bem que aconteceu. Que hoje eu tenho uma missão aqui no Alverca que hoje me realiza e tenho orgulho daquilo que eu tenho feito aqui hoje. Artur, estamos aqui na zona em que tu trabalhas. Conta-me, o que é que fazes neste Alverca? O que é este Alverca agora? Aqui é a zona onde eu chego todos os dias às 10 da manhã e não tenho hora para ir embora. E aqui também é onde eu estou descobrindo tudo que é o mundo, a parte, o campo, né? O quanto, a gente brinca até no futebol, o quanto custa para a bola entrar. O quanto de trabalho temos que fazer e percorrer para que no domingo uma vitória aconteça. E o jogador não tem essa noção, sentes isso? Não, eu pelo menos não tinha, entendeu? Eu tinha às vezes um mínimo de noção que a gente imaginava aquilo que era o trabalho fora. Eu até digo assim, você como jogador, você tem um staff que te faz acontecer. E hoje eu tenho que fazer os jogadores acontecer. Então aqui é muito trabalho, muita dedicação, muita atenção aos detalhes, que são esses detalhes que te faz você crescer mais rápido, que te faz estar mais próximo da perfeição. E eu, como
ex-guarda-redes perfeccionista que eu era, não poderia iniciar essa nova função sem ser perfeccionista naquilo que eu estou fazendo. Como é que tu decidiste vir para aqui, para o Alverca? Como é que surgiu na tua vida este Alverca? Bom, surgiu com o convite de vir ver o clube, onde diziam que tinha uma oportunidade de contribuição com o clube, por aquilo que o clube queria dimensionar para o futuro. E um amigo me convidou para vir aqui olhar de maneira escondida. E quando aqui cheguei, vi um clube com uma história, com estrutura, com grande margem de crescimento, no qual as coisas futuramente começaram a acontecer e aqui estou hoje. Qual é o teu papel nesta Alverca? És o... Pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Não, o meu papel aqui é ser... Sim, eu sou vice-presidente, onde tem um presidente, um investidor que hoje direciona as coisas aqui para o Alverca, e eu venho cuidando do futebol Clube Alverca. Na verdade, eu digo hoje eu sou o representante do futebol Clube Alverca. És o representante do investidor brasileiro. Exatamente. Que é o seu Dr. Ricardo Vicentim. O Ricardo Vicentim, que investiu nesta Alverca, nesta transformação de reerguer o clube. Sim, eu sou o representante dele, sou a pessoa como que eu posso dizer, que cuido dos interesses dele aqui dentro. Quando vieste para esta Alverca, quando surgiu a possibilidade de vires para aqui, tinhas noção da ligação que Luís Filipe Vieira, que foi teu presidente no Benfica durante 4 anos, tinha aqui? Na história do clube? Eu digo, a primeira vez que eu vim aqui, eu sabia que ele tinha sido o presidente do Alverca antes de ir ao Benfica. Mas depois que eu entrei a primeira vez na sala dos presidentes do Futebol Clube Alverca, onde tem uma foto dele lá dentro, ali, e comecei a perceber a história dele por tudo aquilo que ele criou aqui dentro, por ele ter sido praticamente a pessoa que idealizou todo esse clube, eu comecei a ter noção da importância e até hoje o que ele representa para o clube. E já falaste com ele muitas vezes sobre este Alverca, que agora é teu e já foi dele? Já falei diversas vezes e das vezes que brinquei com ele, se eu conseguir fazer metade daquilo que ele fez para esse clube, acho que o caminho já está bem percorrido, porque é incrível, há 20 anos atrás, a visão que ele teve aqui dentro da localização do clube, por toda a estrutura que aqui tem, a visão que ele teve de construir um clube como esse. Eu não vinha aqui há 19 anos, precisamente na altura em que ele era presidente do Alverca, antes de ir para o Benfica. E falávamos em off um bocadinho sobre isso, sobre essa importância que ele teve e que este clube também teve para ele. Foi aqui que ele se deu a conhecer ao futebol português. Foi este um clube muito pensado por ele e por isso esta particularidade de agora tu estares aqui numa função que em tempo já foi dele. Exatamente. Eu estou aqui como se diz, não sei se é dar continuidade àquilo que ele iniciou, mas eu acho que é viver novos tempos aqui dentro do Alverca, mas assim, e depois, olhando para trás, tudo que ele criou aqui já me faz ver, assim, tudo que ele vem fazendo pelo Benfica, entendeu? Daí você vê o grande potencial, a grande visão que ele tem do lado empreendedor e eu digo, muito daquilo que eu pratico aqui no dia a dia do que é a minha função, é muito daquilo que eu aprendi com ele dentro dos 4 anos que vivi praticamente quase todos os dias vendo ele trabalhar e me vejo um pouco na figura do percurso dele e assim, do aprendizado que eu tive com ele todos os dias. E como eu disse a ele, se eu consigo fazer um pouco daquilo que ele fez pelo futebol português, já me sinto realizado. Abraçaste este projeto como a tua segunda carreira, depois de guarda-redes. O campeonato está a correr bem, o Alverca está no Campeonato de Portugal. Que objetivos é que esta equipa tem para esta época? Bom, nós temos um objetivo muito claro, que é de subir de divisão. Sabemos que o campeonato é longo, é um campeonato difícil, são 72 equipes, onde somente 2 vão à segunda liga, a segunda divisão do futebol português. E a gente vem percorrendo o nosso percurso com muita, como é que eu posso dizer, com muita realidade, que o campeonato é longo. Hoje nós ocupamos a segunda posição
já estamos, assim, a segunda posição nos dá o direito aí ao playoff, mas há muita coisa para acontecer e nós precisamos estar cada dia mais forte para conseguir o objetivo no final da época. Quando acabas a carreira, quando é que decides que não quer ser treinador, não quer ser empresário, quer ser dirigente? Quando é que surgiu esse bichinho, esse clique? Bom, eu confesso que eu não esperava que ia ser tão rápido, mas eu já tinha esse pensamento dentro de mim, até pela convivência que eu tinha com os diretores esportivos, com os presidentes, e todo mundo dizia que eu levava certo jeito para esse tipo de função. Confesso que não esperava que fosse tão rápido, mas foi algo que aconteceu assim, não vou dizer da noite para o dia, mas foi realmente, digamos, num clique. E quando eu tive o convite, eu não pensei duas vezes e disse assim, se a pessoa que está me dando essa oportunidade sente que eu tenho capacidade para isso, por que não arriscar? E hoje me sinto completamente realizado naquilo que eu venho fazendo. É fácil para ti ver os jogos na bancada? A torcer do lado de fora Não, é fácil? Não, é extremamente difícil. Até, eu digo, quase incontrolável, que a gente sofre. Não vou dizer sofrer, mas gera uma tensão, uma ansiedade. Eu acho mais uma responsabilidade, porque hoje, do lado de fora, eu sei o quanto é importante vencermos no domingo, o quanto representa uma vitória. Então, você sabendo o quanto é importante vencer para o segmento do projeto, para o segmento de tudo que a gente vem idealizando aqui. Então, é uma pressão muito maior que somente o jogador a tem, né, durante o jogo. Em tempos, quando estava na Primeira Liga, era um clube muito da terra, as pessoas da Alverca viviam muito o clube também. É também essa aproximação com a Alverca em si, com a população que queres também dar agora ao clube? Sim, queremos ter e precisamos ser. Eu acho que todo o nosso projeto aqui tem por ele o envolvimento da população de Alverca. Nós precisamos que as pessoas voltem a saber, voltem a ter orgulho do clube que aqui tem. É um clube que, uma coisa que me deixa fascinado é que todo português praticamente tem uma memória e uma imagem do Alverca. E as pessoas de Alverca precisam saber que o clube vai renascer e está renascendo. E até aproveito a oportunidade aqui de que as pessoas procurem se informar de Alverca, que aos domingos nós jogamos. Que venham ao estádio e acreditem que vai nascer um projeto novo aqui e o Alverca vai ter uma grande equipe de futebol. Já tem. Para a divisão, que é a terceira divisão, nós já temos uma grande equipe, mas que tem muita coisa para acontecer aqui. Nós precisamos que as pessoas de Alverca olhem novamente para o Futebol Clube Alverca e venham ao estádio. Dizias-me há pouco que, antes de começarmos a gravação, que as portas do estádio estão abertas e as pessoas não pagam ingresso para poderem precisamente viver o futebol de novo em Alverca. Sentes que a cada domingo e a cada vitória, porque as vitórias também ajudam, essa aproximação começa a ser uma realidade? As pessoas começam a vir cada vez mais? Sinto, e é notável que as pessoas estão voltando a vir ao estádio, a entrada é livre. Nós queremos que a cidade abrace novamente o Alverca e nós já temos dados, temos números onde as pessoas estão voltando a vir para o clube. Isso é fascinante. Num curto espaço de tempo você já consegue... Chegaste cá em outubro? Dezembro. Somente em dezembro. Oficialmente em dezembro. Somente em dezembro. E as pessoas estão vindo e isso é muito satisfatório para nós. Este Alverca está no Campeonato de Portugal, como dizíamos, mas grandes nomes do futebol português dos últimos anos passaram por aqui. Sim. Muitas referências. Muitos, Deco, Maniche, Ricardo Carvalho, Mantorras, Caju, Veríssimo. Veríssimo, que agora é adjunto de Bruno Lage no Benfica. Exatamente, são inúmeros. O Raul José, que foi teu treinador adjunto no Benfica, também acabou aqui. Já vi a foto dele aqui. Já viste? Já vi uma foto dele aqui dentro. Estava igual, não? Quase. Então, assim, são inúmeros jogadores. Eu acho assim, a gente falar os nomes até... Falhamos sempre algum. Vamos falhar sempre algum, mas isso aqui, esse estádio aqui é repleto de craques que jogaram aqui. E aqui é um clube que tem muita história. Sentes que o clube também já está aqui um bocadinho à imagem daquilo que tu queres? Já falámos que é muito pouco tempo, mas esta equipa que está neste Campeonato de Portugal
já tem muito do teu cunho, já foi escolhida também por ti e o treinador. Sim, começa a ter muito daquilo que nós idealizamos para ela, mas é muito cedo e precoce dizer que existe a nossa cara, uma coisa assim. Nós estamos iniciando um trabalho, tem muita coisa por vir a acontecer, muita coisa por idealizar e muita coisa a criar, mas já há sinais de que nós estamos aqui. E isso foi aquilo que, quando nós chegamos, procuramos logo criar esse impacto, que algo novo está acontecendo. Em Portugal existem vários clubes que agora têm investidores de outros países, com outros negócios que não o futebol. Sentes também que em Portugal estás aqui a pertencer a uma nova geração de dirigentes e uma nova forma de olhar o futebol português também, que já se vê lá fora, mas cá ainda está a começar? Eu acredito e me sinto muito feliz, porque o futebol português merece novos investimentos, maiores investimentos. Um bom exemplo é o trabalho que a Federação Portuguesa vem fazendo com a Seleção Nacional, onde o trabalho que a Federação vem fazendo, o trabalho que a Liga vem fazendo na Primeira Liga, eu acho que pelo país, pela paixão que os portugueses têm pelo futebol, o futebol em Portugal pode e tem tudo a ser melhor futuramente. Os investidores estão vindo, os movimentos estão sendo criados, e isso só tem uma única coisa que vai ser fortalecido, que é o futebol. O futebol vai melhorar, os pequenos vão se aproximar dos grandes, os grandes vão estar cada vez melhores, e isso quem ganha é a população do país, que vai poder ir ao estádio e ver um melhor jogo de futebol. Podem coabitar de forma saudável. Existem exemplos positivos e existem exemplos negativos de investidores não se entenderem com os clubes, mas também de investidores se entenderem com os clubes. E o que eu te queria perguntar é possível coabitarem em prol de um bem maior, que é o futebol? Exatamente. E o bem do futebol? O futebol, pelo menos é um discurso que eu tenho, é aquilo que eu penso, o futebol é feito de união, não de separação. E as pessoas que representam os clubes, seja investidores e clubes, tem que pensar que com uma única unidade todos são mais fortes. Nós temos grandes exemplos. Hoje você vê que o Famalicão é líder da Primeira Liga. Até quando vai, ninguém sabe, mas já é um grande exemplo a ser seguido. Que é possível, mesmo você sendo menor que os grandes, ter ambição, ter orçamento, ter estrutura e ter um bom trabalho de liderar a Primeira Liga. E isso, na minha opinião, cada vez mais vai acontecer. O futebol em Portugal, repito, devido ao grande trabalho que a Federação vem fazendo, vem dando abertura a investidores, a pessoas dispostas a fazer um futebol melhor. E como é que um brasileiro que decide ficar cá? Porque isto tudo acontece não é com um prazo definido. Tu decidiste ficar em Portugal, decidiste fazer vida em Portugal. Sim, decidi porque gosto de aqui estar. Por exemplo, meu filho é português. Eu, quando fui embora, eu deixei minha casa aqui. Depois tive a oportunidade de voltar e hoje me considero brasileiro, mas eu considero um pouco português. Porque já estou aqui há bom tempo, me sinto à vontade, gosto de me relacionar com as pessoas aqui e digo que hoje é das melhores decisões da minha vida ter ficado em Portugal. De corpo e alma em Portugal, então? Sim, de corpo e alma, com família, com tudo. Estamos, todos nós em casa, extremamente satisfeitos e com a convicção que pela ligação que nós temos com o país, é a melhor decisão a ser tomada. Por mais que a gente tenha saudade de estar próximo da família no Brasil, tudo, mas hoje, por tudo aquilo que eu vivi aqui, tanto minha família, meus filhos, não existe melhor lugar no mundo para ficar. E é fácil quem já jogou final de Liga Europa, quem já jogou Liga dos Campeões, quem já jogou Roma, Braga, Benfica, quem já jogou em grandes clubes, é fácil arranjar motivação para ir lá abaixo buscar à Distrital e Campeonato de Portugal um clube chamado Alverca. É fácil motivar-te para este desafio agora como dirigente? Eu não digo que é fácil, mas é desafiador. Que foi uma das grandes atenções que eu tive que ter comigo mesmo, de quando vi para cá, diz assim, eu tive ali e agora eu vou para uma outra realidade da qual eu não conhecia. Mas tive a sorte de conseguir montar uma grande equipe comigo, que eu sozinho também não consigo fazer nada, mas tem uma grande equipe que trabalha comigo diariamente, que consegue me ajudar nas decisões que eu tenho que tomar. E sem essa equipe, seguramente, tudo aquilo que vem acontecendo aqui não seria possível. Mas que eu tenho que me policiar diariamente para ter essa, como é que eu posso dizer, essa medida,
para não ter certas exigências. Não vais ter Saviolas e Aimares ali no relvado? Exatamente, mas tenho o Eric, tenho o Flávio Castro, tenho o Alex Apolinaro, tenho o Luan, tenho o André Dias, tenho o Felipe Godinho, tenho o Wilson, tenho o Andrezinho, tenho outros, os nomes todos. Quase todos. Me desculpe se faltar alguns. Tem o Ronaldo, tem o Freitas. O Ronaldo, o teu Ronaldo. Sim, o meu Ronaldo, sim, exato. Tem outros que sinto o mesmo orgulho que os Aimais, que os Saviões, que os Totes, que os De Rossi, tenho orgulho de hoje terem eles como meus jogadores. E reinventaste também a ti com este desafio que aceitaste vir para aqui para o Algarve. Sim, me reinventei. Se a vida é se reinventar, estou me reinventando novamente. Me reinventei e estou feliz com essa minha nova reinvenção. E és Agora, pergunta difícil, te prepara. Bem. És um dirigente difícil de lidar com o treinador ou não? Ou és um dirigente que não cobra muito ou cobra sabendo quem é o treinador e sabendo quem é o dirigente? Não, eu cobro porque eu tenho uma coisa comigo. Sem exigência, ninguém vai para frente. Então, eu exijo aquilo que eu dou. Eu dou não, nós damos. Eu não dou nada. Eu exijo aquilo que nós damos. Eu sei exatamente o trabalho que está sendo feito aqui. O treinador sabe aquilo que ele tem nas mãos. E a exigência simplesmente é para a gente ir para frente. Tu exiges, mas há uma zona onde tu não entras? Não, jamais. Eu sei até onde eu posso ir. Entras no balneário ou já não entras em balneário? Entro. Mas só para dar no duro? Ou... Não, entro. Ou para dar palmadinha? Todos os dias. Entro todos os dias, eu estou lá. Mas sabendo que está lá o responsável do futebol? Tem o treinador, entendeu? Tem o meu supervisor, mas eu entro porque também gosto de lá estar. Mas sei completamente separar as coisas. Sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. E quando estás a ver um jogo do Alverca, tens mais atenção a ver os guarda-redes? O que é que o guarda-redes está a fazer, o que é que não está a fazer? Já te deu aquela vontade de fazer ali alguma correção no posicionamento, nos postos ou não? Já fiz. Não, já fiz, mas faço da maneira construtiva, com respeito, entendeu? Nunca passando por cima do treinador ou dos próprios guarda-redes. Mas se eu posso, de uma maneira ou outra, falar, às vezes, ou acrescentar alguma coisa, por que eu não vou fazer? Se eu passei ali 20 anos ali dentro. Entendeu? E ao mais alto nível. Exatamente. Então eu procuro fazer, mas sempre com respeito. Sempre pedindo, se posso falar, entendeu? Às vezes tem hora que eu não consigo também. Mas, assim, sempre de uma maneira construtiva e respeitosa. Mas então já fica aqui a confissão que já fizeste ali algumas... já deste ali algumas dicas. Algum hospital? Dei, lógico que sim. Se eu falar que não é mentira, velho. Não, dei, tem que dar, velho. Tem que dar. Eu tenho que passar, a minha opinião, né? Tem gente que pensa diferente e respeito também. Toda a experiência que eu tive durante toda a minha vida no futebol, eu tenho que passar para as pessoas. Tenho que passar para os jogadores, tenho que passar certas coisas daquilo que é alguns detalhezinhos do jogo, da vivência que a gente teve. Porque tem que ser assim. Tens noção que, como nós víamos há pouco lá no relvado, há um placar que diz o maior do Ribatejo? Pegaste num clube que tem essa... Peguei num clube que é o maior do Ribatejo. Isso é indiscutível. Basta olhar o nosso tamanho que a gente vê que nós somos o maior do Ribatejo. Quando te sentas na cadeira para ver um jogo de futebol do Brasil, como é que vês toda esta euforia em torno do Flamengo, de Jorge Jesus, um treinador que tu conheces tão bem e de quem sempre disseste tão bem enquanto técnico? Vejo muito bem e feliz, porque é um grande treinador. Acredito que o futebol brasileiro precisava de um grande treinador, para até as pessoas lá darem valor ao papel de um grande treinador. E aquilo que vem acontecendo com ele lá, para mim, não é novidade nenhuma, porque apaixonado por futebol brasileiro como ele é, que desde a época do Benfica, ele passava madrugadas e madrugadas vendo futebol brasileiro, para mim não é novidade nenhuma o sucesso que ele vem tendo. Então fico muito feliz e é sinal que, como é que eu posso dizer, que o futebol brasileiro vai evoluir, vai crescer.
Sabes que quando lá estive no início dele no Flamengo havia muito essa dúvida do que é que um treinador português tinha para dar ao Brasil. Passados todos esses jogos já ninguém tem essa dúvida. Mas quando ele foi para lá, sentias também isso? Sentias que o teu Brasil tinha essa dúvida em relação à qualidade do técnico português? Não só, mas não é o treinador português. A dúvida era em cima do trabalho do treinador Jorge Jesus. Porque todo mundo dizia que o Jesus é um treinador muito particular. E de convicções muito fortes. E a dúvida era se ele ia conseguir se enquadrar à realidade e à cultura do futebol brasileiro. Então, essa era a maior dúvida. E ele foi inteligente para conseguir se adequar a tudo isso, se adaptar a tudo isso. E a maior virtude de um ser humano é quando ele se adapta em situações diferentes. E ele teve essa virtude e vem fazendo um grande trabalho. Eu, como ex-jogador e amigo pessoal dele, fico feliz por todo o sucesso que eu entendo. Essa particularidade que ele tem enquanto treinador, ele quando chegou ao Flamengo fez várias alterações e tu como treinador, como jogador que foste e como brasileiro que és, sentes que isso era natural que ele o tinha que fazer, que nos métodos diários num clube no Brasil, é bem diferente ou era bem diferente daquilo que ele gosta e daquilo que ele fazia quando era teu treinador? Dos horários, Não, ele fez aquilo que ele faria em qualquer lugar que ele fosse. Depois, mas que não era muito habitual no Brasil. No Brasil não é muito habitual. Depois vai dos jogadores entender, da inteligência dos jogadores, entender que aquilo lá é para o próprio bem. Se você fizer alguma coisa que te vai levar, que vai te deixar mais perto da vitória, por que não fazer? E ele conseguiu, e o futebol é muito assim, é dos jogadores comprarem a tua ideia. E ele chegou lá e conseguiu que o grupo comprasse a ideia dele, os métodos dele, e vem tendo resultado. E quem é que ganha com isso? Todos ganham. Ganha o clube, ganha o treinador, ganha os jogadores, e ganha todos que estão envolvidos. E ele teve essa competência de chegar lá e, num curto período, fazer que as pessoas comprassem a ideia dele. Tu fizeste carreira no Cruzeiro, ele agora está no Flamengo. Quando vês um Flamengo-Cruzeiro, porquê é que estás a torcer agora? Pelo Jorge, pelo meu amigo. E nós, com o tempo no futebol, a gente começa a torcer pelos amigos. E hoje eu torço pelo meu amigo. E, portanto, ficas feliz com o sucesso dele, independentemente? Fico feliz. Porque merece, eu sei o quanto trabalho, eu sei o quanto ele vive a profissão. E hoje fico feliz pelo sucesso dele, o staff dele, tem outros no staff, Mário Monteiro, que é um grande amigo meu. Trabalhou contigo Trabalhou também? Comigo também. E continua com ele nesta aventura? Sim, e fico feliz pelo próprio sucesso Evandro? deles. O próprio Evandro Mota, sim, fico feliz pelo sucesso deles. Já consegues acompanhar mais o futebol português do que acompanhas o brasileiro? Sim. Vejo muito pouco futebol brasileiro hoje. Vejo só uma coisa ou outra. Mas hoje vejo mais até o Campeonato de Portugal do que a Primeira Liga. Claro. Sim. Obrigatório, hoje, né? Exatamente. Vejo muito mais futebol europeu do que o futebol brasileiro. Mas agrada-te esse intercâmbio entre as duas realidades, quer a realidade brasileira, quer a realidade portuguesa e a vinda de jogadores para cá? Sim, me agrada. E eu acho, e quem conseguir trabalhar com esse intercâmbio de melhor maneira, quem vai ter mais sucesso. Porque é natural que o Brasil tem grandes jogadores. Mas também é natural que os jogadores precisam chegar aqui e entender que é completamente diferente de lá. E quem souber explorar aquilo que o Brasil de melhor tem e trazer para cá, vai ter mais sucesso. Quando chegaste a Portugal, já tinhas estado em Itália, mas qual é que foi assim a tua maior dificuldade enquanto jogador brasileiro de te adaptares à Europa? Eu acho que as rotinas diárias de treinamento, de jogo. Eu acho a parte física do jogo, os jogadores aqui são muito mais fortes fisicamente que no Brasil. E a velocidade de raciocínio, que eles têm que pensar muito mais rápido que no Brasil se pensa. Mas são esses três componentes que o jogador precisa entender para ter sucesso na Europa. Qual é o estilo de jogador que tu gostas mais de ver? Quando estás a ver um jogo, quando estás a olhar, gostas mais de ver a ação do guarda-redes pela tua história enquanto guarda-redes ou gostas mais de ver um jogador tecnicista? Não, hoje eu vejo futebol num todo. Eu gosto de ver a parte tática, gosto de ver, às vezes, a técnica individual e a habilidade individual de um jogador, mas gosto de um futebol competitivo.
Um futebol que seja competitivo, que seja veloz, que seja físico e que seja decisivo. É esse tipo de futebol que eu gosto de ver. E já consegues ver jogos da seleção brasileira e da seleção portuguesa quase também a torcer pelas duas de igual, ou essa parte ainda não? Ou não, eu da seleção brasileira já não vejo mais. Eu vejo mais a seleção portuguesa que do Brasil. Ah, é? Não me... E vibras com os jogos da seleção portuguesa? Vibro. Sentes também que já é a tua seleção? Um pouco sim. Eu hoje eu digo, o Brasil já está muito distante de mim e não me vejo mais enquadrado ao futebol brasileiro. Não me vejo. As minhas ideias não batem com aquilo que se pensa em futebol no Brasil, isso é um pouco aquilo que eu penso. Fantástico, tens uma cabeça mais europeia agora, já ao fim destes anos todos por cá. Acho que tenho, com alguns respingos do Brasil, mas não me vejo assim dentro da metodologia do futebol brasileiro. E Leme, és de uma terriola do interior de São Paulo? Sim. Leme, é assim que se diz? Sim, Leme, sim. Estou a dizer bem. Costumas ir lá ou já vives muito mais cá do lado? Eu vivo muito mais cá do que quando eu vou lá, mas tenho meus avós, tenho meus tios, meus primos, todos lá que acompanho de longe meu trabalho aqui, minha vida aqui. Tenho saudades dos tempos de infância, lá tenho. Mas, assim, tiveste uma infância difícil ou uma infância fácil? Nem difícil nem fácil. Uma infância de quem teve que correr atrás do que queria. Não tive nada, nenhum presente, assim, nunca ninguém me deu nada de mão beijada. Tive que correr atrás dos meus sonhos, dos meus desafios. Mas também não passei grandes dificuldades, mas fui alguém que teve que ir atrás daquilo que eu queria. E porquê quiseste ser guarda-redes, já que estamos a ir às origens? Bom, porque foi um dom que Deus me deu. Acho que nasci assim, tenho esse dom. Mas tinhas alguém na família que te puxou? Não, meu avô talvez jogou um pouco na baliza, mas nada muito profissional. Eu era grande, sou de família com a estrutura das pessoas altas e na altura tive algumas referências do qual eu me identificava para ir à baliza. Por exemplo? Tafarel. E acabei indo ali e tenho muito orgulho daquilo que eu fiz na baliza. E quando é que começaste a levar a baliza a sério na tua vida? Com 12, 13 anos por aí. Sentiste que era por aí o teu caminho? Na verdade nunca tive dúvida que não seria esse o caminho. Eu sempre, tanto com meu pai como com minha mãe, quando queriam, porque tem sempre aquela história, tem que estudar. Eu falei, vou estudar para quê? Eu vou jogar futebol. Mas isso é um chavão que se tem. Mas depois, assim, meus pais me obrigaram a estudar. Eu cheguei a fazer faculdade de fisioterapia até o 3º ano. No Brasil fiz universidade, até onde, quando eu comecei a jogar futebol profissional, não consegui mais frequentar a universidade. Mas procurei estudar mais porque meus pais insistiam do que daquilo que eu sentia porque eu sentia, assim, tinha muito forte dentro de mim conhecer jogador de futebol. Guarda-redes? Sim, guarda-redes, sim. Guarda-redes é jogador de futebol, tá? Sim, não, mas estava... olha, não sabia. Estava a dizer guarda-redes porque nunca houve dúvidas da posição. Não, nunca tive. Nunca tive. Não, era um negócio que eu tinha dentro de mim. Foste um garoto tranquilo enquanto criança ou não? Sempre tranquilo. Não, sempre tranquilo. Tranquilo e sereno. É? Sim. E o Luca, que é o teu filho mais velho, não quer ser guarda-redes, já sei, não é? Não, ponta de lança. E marca golos ou não? Muitos. Muitos? Ainda bem. Vamos ter craque? Se ele for atrás do sonho dele, vai. E incentiva-lo também muito? Incentivo, procuro sempre que posso estar presente nos treinos, nos jogos. Onde é que joga o Luca? Joga no Benfica. Não teve escolha, não? Não, já veio no sangue. E está no quê? Sub-9? Está no Traquinas A, no Pupilo do Exército. Pronto. E é craque, estavas a dizer, pelo menos? Não, craque não. Sim, mas... Sim, leva jeito. Leva jeito, mas tem que trabalhar muito para chegar lá. Não colocas pressão nele ainda? Não, um pouco. Ele vai treinar quando ele quer. Se eu precisar chamar ele 2 vezes para ir treinar, senão que ele não quer ir. E até hoje, já o chamaste 2 vezes? Não, só uma só. Portanto, achas que possivelmente... Ele tem que ir, tem que partir dele. Eu acho que nós não somos responsáveis por decidir o futuro de ninguém. E ele vai ser jogador de futebol se ele quiser ser. Se ele não quiser ser, vai ser outra coisa.
És um pai tranquilo a esse nível Sou, também? completamente. Não coloco pressão e não acho que é por aí. Acho que nós temos que decidir, independente do que seja, o mais importante é que ele seja feliz com a escolha dele. Que sonhos é que se tem aos 38 anos? Depois da carreira que tiveste, depois de ter escolhido Portugal para viver, foi uma escolha tua, depois de abraçares este projeto agora do Alverca, onde estás como dirigente, que sonhos é que ainda se tem aos 38? Muitos. Estou me reinventando e reinventando meus sonhos, né? O sonho que eu tenho é de fazer tudo isso aqui acontecer. E agora, como dirigente, ocupar uma posição daquilo que eu podia ocupar como jogador. De poder fazer coisas grandes, de poder fazer coisas que marquem não só a minha vida, mas a vida das pessoas. E chegar a ser alguém que seja um dirigente reconhecido pelo trabalho e pela paixão pelo futebol que eu tenho. E aqui vais ser feliz? Acredito que sim, vou. Já sou feliz. Tenho certeza, com tudo aquilo que nós vamos trabalhar, vai ser muito feliz. Não país ao Marquês, mas traz outro Marquês à tua espera? Os Marquês estão para todos os lados, entendeu? Eu falo, o mais importante na nossa carreira é ser campeão. São os campeões que ficam marcados, são os campeões que são diferentes e aqui nós trabalhamos para ser campeão. Só assim faz sentido, pelo menos na minha opinião, alguém sair de casa e trabalhar com futebol. Se eu não trabalhar para ser campeão, eu penso assim.